Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, mas antes disso, vocês estão vendo que nós estamos com um novo equipamento de som aqui, na verdade um belo microfone, ao qual foi nos dado como bênção pelo nosso irmão Josilei, que é um dos integrantes ali da nossa sala de aula do Instituto Teológico de Lorena, aqui na Assembleia de Deus. E nós queríamos agradecer muito a ele, não somente a ele, mas todos aqueles que têm, de uma forma direta ou indireta, contribuído para nos ajudar com este canal aqui, tá bom? Você que assiste, você que compartilha, você também que deixa o seu like, nós queremos agradecer muito a sua participação, tá bom? É muito importante que você se manifeste para que o canal ele possa, como eu sempre digo, alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos os nossos amigos que nos visitam, que nos ajudam, que nos apoiam, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Pessoal, hoje a nossa aula é uma aula também super importante. O tema da aula de hoje é os templos e tabernáculos de Deus, tá bom? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria dizer uma coisa para você. Deus sempre foi um Deus de família, a ponto de, no Novo Testamento, aquela expressão, se você assistir às aulas anteriores, que era a expressão do ancião de dias, ela vai ganhar uma nova designação, uma nova forma de pronome de tratamento, e agora vai ser o ancião de dias, conhecido como pai no Novo Testamento, tá bom? Mas não é isso que nós queremos falar. Nós queremos só dar a introdução dessa aula. O que acontece? Como Deus ele se identifica como um pai de família, aquilo que vem à mente de Deus é que ele venha formar uma família, a ter uma família. E diante disso, ele forma o homem, forma os seres sobrenaturais, os anjos, mas a qualificação para que o homem venha a tratar Deus é sempre pai. Não é à toa que Jesus ele vai chegar quando os discípulos perguntam para ele: como é que nós devemos orar? E ele vai iniciar aquela oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás no céu, dando a entender que Deus quer ser chamado de Pai, e família. E quando Jesus ele vai ressuscitar e aquela mulher chamada Maria Madalena encontra com ele e ela vai tocar, ele diz: olha, não me toque porque não subi ainda para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então perceba que há uma preocupação de Deus para que ele forme uma família. Bom, entendendo isso aí, nós sabemos que todo pai de família ele precisa de um local para morar. E quando nós estudamos toda a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus ele sempre procurou um local de morada. E se você for buscar exatamente os seus estudos, você vai ver que diante da Bíblia sempre se falou em que haja um local de morada para Deus entre os homens. Quais são os tipos de moradas? É isso que nós vamos estudar hoje, para que você possa ter uma compreensão. E a última morada de Deus, que na verdade é a primeira, ela é sensacional. Tá bom? Então vamos estudar a partir de agora? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia como introdução, só para a gente não perder o fio da meada, em Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Segundo tudo o que eu te mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. Então perceba que Deus ele faz um modelo para Moisés trabalhar, e esse modelo seria uma cópia do original. Então perceba que Deus está preocupado em que haja esse tipo de modelo para que haja uma padronização desse tabernáculo ou desse templo. Olha o que diz agora, para você continuar entendendo, no mesmo capítulo de Êxodo 25, versículo 40. Tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então continua a preocupação de Deus com o homem em fazer um modelo segundo a padronização que foi determinada por ele. Agora olha quando a gente abre em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais,
assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então é aquilo que nós estamos falando. O homem aqui na Terra, ele trabalha em cima de um modelo, de uma cópia. Por quê? Porque existe um original no céu. E Deus ele quer padronizar exatamente o modelo que existe na Terra em relação ao original do céu. Olha só agora se você ler o capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o santuário terrestre. Então você percebe, né, que Deus ele está preocupado em que haja uma manifestação sobrenatural em um santuário terrestre e que esse santuário terrestre ele seja a cópia do modelo original que está no céu, e como há uma manifestação divina, sobrenatural no santuário original, ele quer que haja esse tipo de manifestação também aqui no santuário terrestre. A Bíblia é fantástica, né? Ela é tremenda. E isso que eu queria trazer de introdução para vocês aqui. Agora, os tipos de tabernáculos ou templos que nós temos aí, se você começar a se perguntar qual foi o primeiro tabernáculo ou o primeiro templo de Deus aqui na Terra, nós precisamos encontrar esse tipo de tabernáculo aqui ou de templo e passar pelos diversos tipos que tiveram até chegar no último, que na verdade é o primeiro que nós vamos estudar. E depois eu vou colocar o mapa mental na tela para você ter, né, como visão, aquilo que é dito aqui, para que você possa ter uma facilidade nas suas aulas. Vamos lá. O primeiro tabernáculo de Deus aqui na Terra, ou o primeiro templo, ele está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Qual é o primeiro então? O primeiro tabernáculo aqui na Terra que Deus ele formou foi o Jardim do Éden. Tá? O Jardim do Éden ele nada mais era do que um tabernáculo, um templo de Deus. Tá? Esse templo de Deus, diz a Bíblia, que Deus colocou o homem para ministrar lá. E ainda mais, Deus descia ali nesse local, nesse santuário, e ali ele tinha um momento, tá, de descontração, de lazer com o homem. Por quê? Porque diz a Bíblia que na viração do dia, Deus ele descia até o santuário terrestre, e aí o primeiro santuário terrestre que nós temos aqui na face da terra é o próprio Jardim do Éden. Tá? Quem sabe você tinha uma certa dúvida e você iria falar que seria o de Moisés, mas na verdade o primeiro santuário foi o Jardim do Éden, e Adão foi o primeiro sacerdote que Deus utilizou na dispensação da inocência para fazer todo tipo de trabalho sacerdotal para Deus ali, tá bom? Esse é o primeiro tipo de tabernáculo ou templo do Senhor, tá joia? Qual que foi o segundo? O segundo templo, então, ou tabernáculo mais conhecido, foi exatamente o de Moisés. Isso aí está registrado em Êxodo capítulo 40, versículo 17. Da mesma forma que no Jardim do Éden existia 3 partes, no tabernáculo ou no templo de Moisés também havia 3 partes. Quando você estuda o tabernáculo de Moisés, nós tínhamos o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E era no lugar santíssimo que Deus descia quando ele recebia das mãos do sacerdote o sangue inocente do animal que cobria o propiciatório. E se Deus recebesse, ele se manifestava ali, e Deus percebia do lado de fora que havia perdão, porque Deus movimentava as nuvens, trovões, relâmpagos, e o povo se sentia agora perdoado por Deus, porque os seus pecados haviam sido cobertos. Então, o sumo sacerdote ele deveria entrar no santíssimo lugar, que era a parte onde Deus ele se manifestava. Também conhecido como Kadosh e Kadoshim. Existia o átrio, que era o local de sacrifício, o lugar santo, onde tinha a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, e no lugar santíssimo somente um único objeto, que era a arca da aliança. E no Jardim do Éden? No Jardim do Éden nós tínhamos também 3 partes, tá bom? Nós tínhamos o Éden, nós tínhamos também agora a face de Deus, e depois nós tínhamos o campo. Se você procurar, você vai ver que Deus expulsou Adão e Eva de diante da sua face.
Então perceba que nós tínhamos o local santíssimo, que era o Éden. Deus expulsou eles para fora, que era a face de Deus. Depois tinha o campo. Os 3 lugares também que nós devemos dividir. Por que nós sabemos isso? Porque foi no campo que Caim matou Abel. É o tipo do sangue inocente do animal que era sacrificado no átrio de Moisés. Tudo bem quanto a isso aí? Então vamos continuar agora. O terceiro templo, ou terceiro tipo de tabernáculo aqui, nada mais era do que o templo de Salomão. O templo de Salomão está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 51, tá bom? Você sabe que lá Deus permitiu que Davi recolhesse toda sorte de riquezas através das suas guerras, das suas batalhas, e Davi ele tinha um único intuito. Ele tinha o intuito de recolher todos os despojos da guerra para que esse tipo de riqueza Salomão pudesse construir o templo. Por quê? Porque Deus não permitiu a Davi construir o templo. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas Davi teve muitos erros. E o que não fez Deus permitir que Davi construísse o templo, mas sim Salomão, nada mais foi do que o sangue que Davi carregava nas mãos. Poxa, mas você pode pensar assim, mas Davi matava por ordem de Deus. Claro, Deus ordenava que ele entrasse aos povos pagãos, ímpios, e permitisse que Davi conquistasse esses povos por causa da impiedade desses povos. Mas Deus não permitiu a Davi construir o templo por causa do sangue inocente que estava sobre a vida de Davi. Quando Davi viu Batseba, ali do palácio onde ele estava, ela se banhando, e ele teve ali uma relação com Batseba em adultério, e aí quando ele viu que ela era mulher de um outro homem, na verdade um homem fiel a ele, chamado Urias, ele manda matar Urias. E esse tipo de sangue inocente foi que Deus não permitiu que ele construísse o templo, e aí passou para Salomão. Na verdade, Davi ele cometeu 3 pecados. Muitas pessoas falam que ele cometeu 2, que foi o adultério e o homicídio. Na verdade, ele cometeu 3 pecados, que foi a cobiça. A cobiça gerou o adultério, e a cobiça também gerou o homicídio. Então, a cobiça é o último dos 10 mandamentos que nós temos lá em Êxodo capítulo 20. E Davi, infelizmente, ele não teve essa possibilidade de ver o sonho dele realizado, que era o tabernáculo, que era o templo de Salomão levantado, pronto, por causa desse tipo de atitude. Da mesma forma Moisés também, ele apesar de ser um homem, podemos dizer, segundo o coração de Deus, apesar de muitas falhas, mas era um homem fiel. E o que não permitiu ele entrar na terra prometida foi um único ato de desobediência. Deus falou para Moisés, você não bata na rocha, você simplesmente fale. E aí o que aconteceu? Ele bateu na rocha e a rocha fluiu água, e Deus chamou ele depois e falou, por causa desse ato de desobediência, você não vai entrar na terra prometida. Vai uma reflexão, tá bom? Depois, pessoal, nós temos aí o templo de Esdras, tá? O templo de Esdras está no próprio livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 10, tá? Como nós falamos agora há pouco aqui, o templo de Salomão foi um templo de riqueza. Tinha muitas pedras preciosas, madeiras de lei. Era um templo que impressionava todas as pessoas daquela época, a ponto de muitas pessoas virem de longe para ver a riqueza de Salomão, para ver o templo, porque ele tinha muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Era uma coisa magnífica para a época. Podemos dizer até que era uma das maravilhas daquele tempo lá. E quando Nabucodonosor ele invade Judá, uma das coisas que ele faz é destruir o templo de Salomão. Queima as portas, derruba as muralhas, as paredes, e o templo vem abaixo. O povo judeu, agora cativo na Babilônia, fica 70 anos cativo lá, até
até que a profecia de Isaías 45, versículo 1 se cumpre. Deus levanta um homem chamado Ciro, Medo-Persa, e ele agora conquista a Babilônia e permite que o povo volte para a terra prometida. E diz a Bíblia que quando o povo começa a voltar sob a liderança de Zorobabel, Josué, Esdras e depois Neemias também, nós vemos que o templo ele já não é tão magnífico. Quando o povo que foi levado cativo para a Babilônia, que eles eram meninos ainda, rapazes, quando eles voltam depois de 70 anos, eles já são anciãos. Então eles viram a glória do templo de Salomão quando eles eram rapazes, mas quando eles voltam agora, eles veem um templo destruído, queimado, acabado, e eles começam a chorar. Por quê? Porque a glória do primeiro templo já não existe mais. Então Esdras agora ele vai construir um templo, mas não com toda a beleza. Vai ser um templo de pedra, um templo de madeira, que não é uma madeira de lei. Vai ser um templo bem mais simples aí. Esse é o templo ou tabernáculo de Esdras, tá bom? E aí o que acontece? Você percebe que o templo de Salomão, com toda a sua pompa, ele nada mais é do que uma tipologia do Cristo glorificado. E quando nós vemos agora o templo de Esdras ele não tem toda aquela beleza. Por quê? Porque agora tipifica o Cristo humanizado. Porque como diz Isaías 53, não víamos nele beleza nem formosura para que o desejássemos. Então você percebe que enquanto o templo de Salomão é uma tipologia do Cristo glorificado, onde ele tinha todo poder, glória, honra, quando ele se encarna, ele deixa, como diz a própria Bíblia, todos os seus atributos divinos e agora ele vem como homem. E isso é uma representação exatamente do tabernáculo ou do templo de Esdras. Depois aí nós temos também o templo de Ezequiel, que é o templo em que está no capítulo 40 até o 48, tá? E você precisa fazer uma referência cruzada, um link aí com Zacarias, capítulo 6, versículo 12 a 15 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Por quê? Porque é o templo em que Jesus vai habitar. Eu não quero falar agora do templo que o anticristo vai levantar. Não quero dar nenhum tipo de margem para ele. Eu quero falar simplesmente dos templos que Deus permitiu que o homem construísse. Não do templo profanado, que o anticristo vai levantar nos últimos dias, juntamente com o povo judeu lá. Eu não quero falar nisso, eu quero falar desse templo aqui. O templo de Ezequiel é o templo que Jesus vai reinar e ministrar aqui na terra. Então ele vai ser levantado, porque Ezequiel ele viu, Deus permitiu que Ezequiel visse esse templo restaurado, levantado, um templo magnífico, e esse templo vai ser construído aqui na terra, e é o templo em que Jesus vai reinar juntamente com a igreja, com os judeus convertidos, com as nações também que se converteram. Isso aí vai ser muito belo e muito magnífico, muito maravilhoso, tá bom? E qual que é o último templo, que na verdade seria o primeiro templo que eu queria trazer para vocês aqui? O último templo, que é o primeiro templo, se chama homem. Homem, é isso mesmo. E isso aí está registrado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. Por que eu estou dizendo que este último que eu queria deixar para vocês aqui, ele nada mais é do que o primeiro templo que Deus queria habitar? Sempre foi desejo de Deus ele habitar no homem. É por isso que você vai ver que quando Deus forma o homem no jardim do Éden, ele forma o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida. Então, o que acontece? O homem nada mais é do que aquela pessoa que tem o espírito humano que Deus sopra dentro dele. E aí o homem foi feito alma vivente. Sempre foi desejo de Deus habitar dentro do homem. Mas depois que o homem peca, ele nunca deu essa permissão. Então, todos esses templos ou tabernáculos que nós falamos para vocês aqui, nada mais era do que a segunda opção que Deus teve, para habitar junto aos homens. Mas o desejo de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Como o homem nunca permitiu, então Deus teve que fazer
um tabernáculo ou um templo paralelo, para que o homem entendesse que o desejo dele sempre era habitar com o homem. Mais intimamente, o desejo de Deus era habitar dentro do homem. É por isso que Paulo, ele entendeu isso e vai escrever a sua primeira epístola, a segunda epístola aos Coríntios, dizendo, olha, você é templo, tabernáculo, casa, morada de Deus, e o Espírito de Deus mora dentro daquele que aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando o povo de Israel estava no Monte Sinai, né, que Deus libertou eles do Egito, quando eles vão para o Monte Sinai, e Deus falou para Moisés, sobe tu e o povo ao monte. O povo ficou com medo de Deus. E aí, quando eles falam isso, Deus já tinha falado, sobe lá que eu vou colocar a lei dentro do coração deles. Ou seja, eu vou habitar dentro do coração deles. Os homens, eles rejeitam, falam, olha, não fale Deus conosco para que morramos, mas fale Moisés conosco. O povo rejeita a presença e a palavra de Deus, e o povo desce. Somente Moisés sobe com Arão. Nós conhecemos a história lá, primeiro Moisés sobe sozinho, escreve as tábuas da lei, depois o irmão dele, Arão, ele é consagrado ao sacerdócio, e aí Deus fala através do sacerdócio levítico com o povo, mas o que Deus estava querendo ali era estabelecer a lei deles, a vontade dele, a pessoa dele dentro do homem, e o homem rejeita. Quando o homem rejeita, Deus é obrigado a escrever as leis dele em tábuas de pedra. Quando ele escreve em tábuas de pedras, ele é obrigado a colocar essas tábuas de pedra dentro do local chamado Arca da Aliança. E a Arca da Aliança carregou aquelas tábuas de pedra por muitos e muitos anos, mas aquelas leis que estavam nas tábuas de pedras era para ser colocada dentro do coração do homem. Não é à toa que a própria Bíblia em Salmos vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso aí, porque Deus queria colocar as leis, os preceitos, os mandamentos, as ordens dentro do homem, e aí Deus estaria morando dentro do homem. Salmista Davi, ele entendeu isso, e ele falou, não, tábuas de pedra não, eu quero que a lei do Senhor esteja dentro do meu coração. É por isso que ele diz, um dos salmos mais bonitos que nós temos, que é exatamente esse, escrevi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso vai se realizar logo após o milênio, que Deus vai escrever a lei dele dentro dos nossos corações, e aí não vai haver mais pecado, iniquidade, impiedade, e o homem viverá para Deus. As leis que foram escritas, os tabernáculos que foram escritos fora do homem, agora estarão dentro do homem, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez, que você possa continuar aí nos dando o privilégio de assistir às nossas aulas, e nós estaremos aqui ministrando mais aulas nos próximos dias por aí. Tchau!